Quando você sumiu, às vezes é a ausência que revela o que a presença escondia. Tiago nunca soube dizer exatamente quando começou a reparar nela. Talvez porque algumas coisas não comecem de verdade em um só momento. Elas vão acontecendo devagar, quase sem aviso, diluídos em dias iguais, em manhãs comuns, em gestos pequenos, que só depois ganham importância. E foi assim com Laura. Todos os dias, Tiago saía de casa no mesmo horário. Caminhava até a rua da estação 01, descia para a estação, pegava o metrô e chegava ao trabalho sempre no mesmo minuto. Sua rotina era precisa, quase automática. O corpo já sabia o caminho, o tempo, a pressa necessária. Era o tipo de vida organizada o suficiente para não exigir muita atenção. Até que, numa terça-feira qualquer, no segundo quarteirão do trajeto, uma mulher passou por ele na direção contrária. Ele mal viu seu rosto, foi só um cruzamento rápido no meio da calçada cheia, mas alguma coisa ficou. Talvez o jeito apressado de andar sem chegar a correr, como alguém atrasado demais para estar tranquila, mas orgulhosa demais para demonstrar isso. No dia seguinte, ela estava lá de novo. Mesmo ponto, mesmo horário, mesma direção. Dessa vez, Tiago reparou um pouco mais. O cabelo preso às pressas, uma bolsa caramelo no ombro, um fone em apenas um dos ouvidos, os olhos baixos, atentos à calçada à sua frente. Na quinta-feira, ele reduziu o passo sem perceber. Na segunda seguinte, sentiu uma antecipação estranha antes de chegar ao segundo quarteirão, e então entendeu. Ele tinha começado a esperar por aquele momento, mesmo sem admitir isso para si mesmo. Era um hábito novo, silencioso, um desses que o corpo aprende antes da cabeça entender. No trabalho, quem percebeu primeiro foi o Vitor, seu colega. Tiago, que nunca se atrasava, começou a chegar alguns minutos depois do normal. Quando Vitor perguntou o motivo, ele respondeu apenas que tinha ido um pouco mais devagar. Não explicou que, em alguma medida, seu passo agora parecia calibrado ao dela. O primeiro momento realmente marcante aconteceu em uma sexta-feira. Tiago olhava o celular enquanto caminhava, e quando ergueu os olhos, ela estava muito perto. A calçada estreita obrigou os dois a parar por um instante. Foi rápido, 2 segundos talvez, tempo suficiente para um quase esbarrão e um encontro de olhares. Ela tinha olhos escuros e uma impressão levemente surpresa, como alguém que também estava distraída e ficou um pouco constrangida com isso. Os dois desviaram, seguiram seus caminhos e nada aconteceu. Mas aconteceu. Na manhã seguinte, Tiago conferiu o horário antes de sair de casa 2 vezes. Pouco depois, no café do trabalho, sem planejar nada, ele contou ao Vitor. Havia uma mulher que passava por ele todo dia no trajeto, sempre no mesmo horário, direção contrária. Quando Vitor perguntou se era só isso mesmo, Tiago teve que admitir, mesmo que sem jeito, que não era. O que ele não sabia era que Laura também tinha começado a reparar nele. No começo, ela notou mais o hábito do que o rosto, aquele homem que sempre andava olhando para o celular. Mas depois do quase esbarrão, ela também passou a notar sua presença com mais atenção. E quando Tiago, sem perceber, começou a guardar o celular antes de chegar ao segundo quarteirão, Laura foi a primeira a perceber essa mudança. Ela trabalhava com nutrição clínica e tinha um olhar treinado para observar pequenos sinais nas pessoas. Bastaram 2 dias para notar que ele agora atravessava aquele trecho da rua olhando para a frente, como se esperasse alguma coisa. E, de certa forma, esperava mesmo. Assim, sem uma palavra trocada, os dois foram ajustando suas manhãs para garantir que o cruzamento acontecesse. Até que um dia, Laura sumiu. Na segunda-feira, Tiago passou pelo ponto de sempre e ela não estava lá. Na terça-feira também. Na quarta, ele diminuiu o passo e ainda assim não a encontrou. Na quinta-feira, saiu mais cedo de casa e chegou antes do horário ao local. Estava com a desculpa tola de parar para ajustar um cadarço que nem estava solto. Ficou ali alguns segundos, olhando a rua,
até perceber o quão absurdo era procurar alguém com quem nunca tinha trocado uma palavra em uma grande cidade. Mas o vazio já tinha se instalado. Laura havia desaparecido por um motivo simples. Uma paciente em crise exigira atendimento domiciliar por alguns dias, o que a fez mudar o trajeto e o horário. Ao voltar à rotina, ela percebeu que também estava curiosa para saber se ele estaria lá. E ele estava. Naquela manhã, quando ela dobrou o segundo quarteirão, encontrou Tiago olhando na direção dela antes mesmo dela aparecer por completo, como se ele estivesse lá, esperando. Então eles se cruzaram. Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar de imediato. Então foi Laura quem parou. Não foi uma decisão pensada. Seu corpo parou antes da razão. Tiago deu mais 2 passos, percebeu e virou-se. Ficaram ali, no meio da calçada movimentada, enquanto a cidade seguia ao seu redor. E antes de pensar melhor, ele disse: Você sumiu. Laura se surpreendeu, não com desconforto, mas com aquele tipo de espanto que vem quando alguém diz em voz alta uma coisa que você também vinha pensando. Você reparou? Ela perguntou. Reparei, respondeu Tiago. Então veio a frase que mudou tudo. Laura disse: Eu também senti sua falta. Sem exagero, sem dramatização, apenas como um fato simples. Foi neste instante que deixaram de ser apenas dois desconhecidos que se cruzavam todos os dias. Tiago apontou para o café na esquina, Laura olhou o relógio, calculou o tempo até o primeiro paciente e aceitou. Naquele café, tiveram 12 minutos de conversa. 12 minutos diretos, sinceros, sem formalidades demais. Descobriram o nome um do outro. Laura tinha um consultório ali perto e trabalhava com nutrição clínica. Tiago trabalhava numa corretora no centro e preferia caminhar até o metrô ao invés de pegar o ônibus. Eram pequenos detalhes, mas suficientes para que, ao se despedirem, os dois soubessem que aquela conversa não tinha terminado de verdade, apenas havia sido interrompida pelo resto do dia. Antes de sair, Laura perguntou se ele estaria ali na manhã seguinte. Tiago respondeu que sim, sem hesitar, e esteve. A partir dali, as manhãs ganharam uma nova forma. Às vezes era só um bom dia, um sorriso, um pequeno cruzamento. Em outros dias, paravam por alguns minutos na calçada, conversando antes de cada um seguir o seu caminho. Quando o horário permitia, tomavam um café rápido. Sem perceber, começaram a construir uma intimidade em pedaços. Tiago foi conhecendo a Laura em fragmentos. Descobriu que ela era filha única, que havia escolhido sua profissão para entender melhor a relação entre comida e emoções, que corria de vez em quando precisava organizar a cabeça, que detestava a academia e que seu jeito de ocupar espaços era intenso. Laura, por sua vez, descobriu que Tiago era do tipo que fazia perguntas e escutava de verdade a resposta. Soube que ele tinha morado em outra cidade antes de voltar. Notou que ele era atento a detalhes humanos, do tipo que aprendia o nome das pessoas por consideração, não por obrigação. Numa conversa com a amiga Ana, Laura deixou escapar o quanto já estava envolvida. E a Ana, percebendo o óbvio, disse o que Laura ainda resistia em reconhecer. Ela estava se apaixonando. Com Tiago aconteceu algo parecido, só que mais silencioso. Certa manhã de maio, ele chegou mais cedo de propósito e ficou esperando por Laura no segundo quarteirão. Quando ela apareceu, percebeu que ele já estava ali e então perguntou a ele há quanto tempo ele a aguardava. Aproximadamente 6 minutos, respondeu. Então ela disse, por quê? E ele disse com simplicidade, queria garantir. Era a frase mais honesta que ele tinha dito até ali, sem disfarce, sem desculpas. Laura ficou em silêncio por alguns passos, até confessar que também tinha saído mais cedo desde março. Por quê? Ele perguntou. E então ela respondeu: queria garantir também. Ali, a coincidência virou escolha. Depois disso, as conversas cresceram. Algumas ainda eram breves, encaixadas entre compromissos. Outras iam mais fundo, sem aviso. Houve dias em que Laura falou do peso emocional do trabalho,
de como às vezes chegava em casa sem saber onde colocar tudo que tinha vivido com seus pacientes. Tiago ouviu, falou também das próprias coisas que carregava, das quais nem sempre sabia o que fazer. Entre eles, o silêncio começou a ser confortável, e isso dizia muito. Meses antes eram apenas dois corpos se desviando numa calçada. Agora já havia pausas, escuta, memória, cuidado. Até que, numa tarde de junho, pela primeira vez, combinaram de se encontrar fora das manhãs. Foram ao mesmo café na esquina, mas agora, com tempo, falaram por mais de uma hora e, em determinado momento, Laura fez a pergunta que parecia guardar desde abril. Se eu não tivesse sumido, você teria falado comigo algum dia? Tiago pensou antes de responder. Poderia ter dado uma resposta bonita, segura, romântica, mas escolheu a verdadeira. Não, disse ele. Eu teria continuado passando por você toda manhã e não teria falado nada, porque estava bom do jeito que estava. Laura entendeu imediatamente. Eu também não teria falado, respondeu, pela mesma razão. Os dois perceberam então algo curioso. Foi a ausência e não a presença que revelou o tamanho da importância daquele encontro diário. O vazio mostrou o espaço que o outro já ocupava. Ainda bem que você sumiu, disse Tiago. Laura sorriu. Ainda bem. Na saída, diante da calçada onde tudo tinha começado, Tiago propôs que não esperassem até a manhã seguinte para se ver de novo. Convidou Laura para jantar naquela mesma noite, e ela aceitou. O jantar marcou outra mudança de qualidade. Não era mais um encontro curto entre compromissos, era tempo escolhido, presença escolhida, interesse assumido. Conversaram como quem finalmente tinha espaço para conhecer o resto um do outro. Laura comentou que antes conhecia o horário dele, o passo, a maneira como ele atravessava a cidade. Agora estava conhecendo o que existia além disso, e o que descobria não a decepcionava. Depois vieram outros encontros. Uma livraria onde Tiago percebeu que Laura diminuía o passo sempre que via livros. Um passeio sem plano definido, uma feira de rua, cafés diferentes, jantares simples que rendiam mais risadas do que os lugares sofisticados. Nada foi anunciado oficialmente. Não houve uma grande declaração, nem uma data exata escolhida como o começo. O que houve foi repetição, depois proximidade, depois intimidade. E aquela sensação boa e perigosa de perceber que a presença de alguém já entrou no desenho da sua semana. Num desses momentos, Laura segurou a mão de Tiago com naturalidade, encostou o ombro em seu braço, como se aquele gesto já pertencesse aos dois, havia tempo demais para ser novidade. E talvez pertencesse mesmo. No fim, a história de Tiago e Laura não fala sobre grandes acontecimentos, fala sobre as pequenas permanências, sobre como duas pessoas podem entrar na vida uma da outra de maneira quase imperceptível, por meio de horários, de passos, de olhares e repetições. Fala sobre a beleza discreta do cotidiano, sobre aquilo que nasce sem espetáculo, mas ganha um peso real. No começo, eram apenas dois caminhos que se cruzavam. Depois viraram dois caminhos que passaram a se reparar. Por fim, dois caminhos que decidiram seguir juntos.